Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a essa terceira parte, onde a gente vai discutir mais aspectos do capítulo 7.5 do bem-estar dos animais no abate, né, da OIE. Bom, agora a gente vai tratar um pouquinho, né? A gente viu a questão do comportamento e a gente vai tratar o deslocamento e o manejo desses animais dentro da unidade frigorífica do abatedouro. Tá, então ele vai tratar um pouquinho de como deve ser o manejo. A gente já falou a parte comportamental, né? E agora ele vai tratar dessa segunda parte. Bom, o deslocamento dos animais, né, em todos os abatedouros, eles devem ter um plano específico de bem-estar animal, né, que visa, obviamente, manter um bom nível de bem-estar nessas partes, nesses estágios de manejo dos animais até o abate. E o plano, ele deve conter um procedimento padrão de atuação para cada etapa do manejo. Então, eu vou fazer o manejo de espera, eu vou fazer a condução dos animais, eu vou fazer a insensibilização, cada uma dessas partes deve ter um procedimento padrão para ela, tá? Com esse objetivo de respeitar o mais adequadamente possível o bem-estar dos animais. E ele deve incluir, né, ações corretivas para os casos de risco específico. Então, por exemplo, na insensibilização, a falha da pistola. Qual vai ser uma ação corretiva para isso? Então, eu preciso ter um segundo tiro, um backup caso a pistola tenha dado problema. Então, eu preciso, pensando em bovinos, né? Eu preciso ter uma diretriz do que eu vou fazer. Como, por exemplo, acabou a energia elétrica, eu tenho um gerador para o frigorífico, como isso funciona, né? Então, tudo que pode ser prejudicial ao bem-estar dos animais tem que ter uma ação corretiva. Além disso, ela trata também, né, e fala do deslocamento dos animais, pensando na questão de transporte, dos capítulos 7.2 e 7.3, que já serão abordados também, né, por outra pessoa, e vocês também vão poder entender o que a OIE diz a respeito do transporte dos animais, e ela fala que tem que ser levado em consideração esses capítulos quando eu penso no deslocamento dos animais. Bom, eu tenho a parte de desembarque, condução para as mangas, né, ou para o local onde esse animal vai ficar, para posteriormente ser realizado o abate. Então, isso vai depender de cada uma das espécies. Eu preciso avaliar o estado dos animais na sua chegada, né? E isso é feito quanto ao bem-estar quanto à sanidade desses animais. Então, eles têm que ter essa avaliação no momento da chegada. Se eu tiver um animal, por exemplo, ferido ou doente, e eu tenho que fazer a insensibilização imediata, sem demora, né? Isso vai ser julgado pelo fiscal, o momento exato que deve ser feito, se é imediato ou imediato, mas eu tenho que fazer, eu não posso deixar esse animal em sofrimento, por exemplo, um animal ferido ou doente. E eu tenho que também pensar que essa condução dos animais, ela não pode ser superior ao ritmo normal de caminhada desse animal. Então, por exemplo, se eu comparar bovinos e suínos, naturalmente, eles caminham de forma diferente. O bovino é um pouco mais rápido para caminhar que o suíno. Eu preciso respeitar essas diferenças no momento, do manejo desses animais dentro da unidade frigorífica, dentro do abatedouro. E também eu tenho que observar a porcentagem de animais que escorregam ou caem durante o manejo. Eles falam, né, no capítulo 7.5 que em condições ideais de manejo se deve ter, né, e que 99% dos animais não tenham queda. Então é importante eu considerar isso. Né? Então ter também lá uma avaliação de escorregão e queda durante a condução desses animais. E aí ele fala, né, quando ele pensa no deslocamento e manejo dos animais, ele aborda esse tópico no desembarque e condução para os compartimentos e local de realização de abate. Então ele fala o que é permitido e o que não é permitido. O que não é permitido está em vermelho e o que é permitido está em verde, tá? Eu fiz essa divisão para ficar mais claro para a gente olhar. Então os animais não podem passar por cima dos outros, não pode ser submetido a procedimentos violentos, como torcer, quebrar a cauda, pegar pelos olhos, puxar as orelhas. Os objetos que são usados para manejar os animais não podem causar danos a eles e nem pode conter substância irritante. Né? Eu não posso usar o manejar esses animais por partes sensíveis, como olhos, bocas, orelhas, região anal, genital, pelo ventre.
Não é permitido jogar ou deixar cair os animais. Eu pensando, por exemplo, em aves, eu não posso jogar uma ave, né? São coisas até um pouco óbvias assim pra gente, mas é importante estar descrito isso para que não ocorra. Levantar ou arrastar o animal por partes do corpo, como cauda, chifre, orelha, isso é muito lã, né? Penas, isso é muito comum a pessoa tentar fazer com ovinos e caprinos, por exemplo, que são animais menores, né? E só é permitido levantar manualmente os animais pequenos. Então, no caso, por exemplo, de uma ave, eu posso pegar ela e levantar manualmente. As outras espécies não. Está permitido eu já tinha comentado, né? Está permitido levantar manualmente os animais pequenos apenas. Bom, eu também não posso usar força física nem equipamentos ou instrumentos para estimular a movimentação do animal se não tiver espaço suficiente. Então, o que significa isso? Eu tenho um boi na frente, eu não posso usar o choque no boi que está atrás, porque ele não tem como passar para frente. Então, é errado. Né? E os equipamentos elétricos eles devem ser usados apenas em casos extremos, então o choque ele tem que ser usado só quando é extremamente necessário, não pode ser usado de maneira rotineira, né? E só deve ser usado se o animal tiver espaço ou caminho livre para avançar, senão eu não devo usar. Não devem ser usados repetidamente se o animal não responder e nem se mover. Não adianta ficar usando choque, 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 o animal não vai se mover mesmo. Tá? Então, partes sensíveis como olhos, boca, orelha, região anal, genital e ventre, não devo aplicar o bastão elétrico, por exemplo. Tá? E eu não posso usar bastão elétrico em equídeos, ovinos, caprinos ou qualquer que seja a sua idade, em bezerros, em leitões, também eu não posso utilizar. Então, em animais jovens, bezerros e leitões, e nem em equídeos, ovinos e caprinos. Além disso, ele fala que os instrumentos de choque, né, eles são acionados por bateria e eles devem ser aplicados nos quartos traseiros de suínos e de ruminantes. Então, eles não podem ser usados, não pode ser ligado direto na tomada e ele tem que ser usado na região traseira do animal, claro, não usando na região anal ou genital, ou perianal, né, ou perigenital. E também a gente tem que sempre observar se tem algum transtorno físico ou algum tipo de impedimento na movimentação desse animal. Um exemplo, eu tenho um ralo na estrutura, os bovinos vão parar nesse ralo. Eu não posso considerar retirar esse ralo daquele local e com isso eu facilitar o manejo em vez de ficar usando o bastão elétrico. É nesse sentido que ele fala. Além disso, ele fala que painéis, bandeiras, pás de plástico, bolsa de plástico, chocalhos, sinos, todos eles são instrumentos que podem ser usados para dirigir o animal, né? Como se fosse aquele guidão que eu falei para vocês na parte do comportamento, sem que cause um estresse nesse animal indevido, né? E aí ele fala também que não se pode, né, aqui no ponto negativo, não se pode empregar procedimentos que causam dor, como chicotada, chute, torcer a cauda, argola no nariz, pressão nos olhos, né? Então tudo que pode machucar os animais está descrito aqui como não se deve realizar. Né? E também aqui é bem importante esse tópico que não se deve ocorrer gritos, berros para incentivar o animal a se mover. Lembra que eu falei que eles são extremamente sensíveis do ponto de vista auditivo? Então eu não posso gritar com os bovinos, com os suínos, para que eles se movam, né? Com os ovinos, com os caprinos. Isso pode inclusive gerar amontoamento, que vai gerar queda, então pode inclusive ter um acidente no frigorífico em decorrência disso. Bom, essa parte de condução dos animais era isso. Até daqui a pouco, pessoal.